pessoal, bom dia. Vamos lá então para mais uma aula de redação. Vamos falar sobre a estrutura e análise temática de um texto, né, de um tema, e vamos falar sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Além disso, vamos conhecer um pouquinho mais, né, fazer uma revisão, na verdade, porque a gente já viu sobre as 5 competências do Enem e como não zerar, como fugir do zero, né? Então vamos lá. Nós vamos começar falando da anatomia da redação, fazendo uma revisão sobre a questão da estrutura, porque é muito importante que você tenha domínio da estrutura. Muitas vezes o aluno ele tem domínio do conteúdo, mas ele não tem domínio da estrutura, e aí ele acaba não alcançando a nota desejada por conta de não ter esse domínio. Então, a anatomia da redação, né? Como que é? Nós temos aí, dá para a gente ver como é que a gente percebe o texto quando o corretor está corrigindo o seu texto, como é que ele vai perceber o seu texto. Nós temos ali a macro, né, que é o base, o necessário, que você deve ter total domínio. Então, a gente percebe que a superfície, os aspectos que estão ali visíveis no seu texto, eles também são extremamente fundamentais. Alguns alunos, às vezes, quando a gente faz uma correção do texto, que a gente tira uma nota da legibilidade, da margem, dos parágrafos que não foram abertos, às vezes o reco está muito pequeno, muito extenso, alguns alunos reclamam e falam, mas por que? Isso é descontado nota? Pessoal, isso está dentro da questão da estética textual. Então, a gente vai começar falando da estética, depois do aprofundamento do seu texto, da estrutura, e chegaremos nas 5 competências do Enem, falando também do que pode levar a zero. Então, 30% do seu texto, ele está ali no visual. Quando o corretor, ele pega o seu texto para corrigir, ele vai observar toda a questão relacionada à legibilidade, à margem, parágrafos, né? Se tem erros ali de pontuação, translineação. O que são esses erros de translineação, professora? É questão de separação silábica, se você cometeu alguma falha ali de separação silábica. Então, isso é o que está visível no seu texto. Terminando essa parte do visível, que é 30% do seu texto, o corretor ele vai começar a buscar, aprofundar dentro do conteúdo do seu texto. Então, o que você percebe aí na imagem? Que nós temos ali 30%, espera-se que você tenha esse domínio, e aí vem para a superfície, né? A verdadeira razão de ser do seu texto. Por que verdadeira razão de ser? Porque é ali no conteúdo do seu texto que o corretor vai observar se você realmente tem domínio do conteúdo, do tema e das diversas áreas de conhecimento em defesa do seu ponto de vista. E o que vem, né? O que torna o seu texto único numa avaliação do Enem é exatamente o aprofundamento que você traz. A pertinência do conteúdo, se tem a ver com o tema que foi solicitado, se você não fugiu do tema, se você abordou o tema, se você segue a estrutura lógica, né, dentro dos tópicos de introdução, desenvolvimento e conclusão do seu texto. Além disso, se você justifica o seu posicionamento, né, traz elementos coesivos. O que são esses elementos coesivos? Se você amarra as suas ideias umas às outras de forma lógica, de forma coerente, e se você amarra os parágrafos de desenvolvimento com a introdução, com a conclusão, se está tudo amarradinho num fio condutor, seguindo uma sequência lógica ali no que você está dizendo. Objetividade, clareza, ter conhecimento do tema, pertinência e conhecimento também da norma culta da língua portuguesa. Então, a gente percebe que, num todo, para o seu texto chegar a 100%, também a questão da estética textual é extremamente relevante, certo? Então, vamos seguir. Perguntam muito, os alunos perguntam, prof, mas qual é a estrutura? Quantas linhas tem que ter? Quantos períodos tem que ter? E aí nós apresentamos aqui para você a fórmula do 900+. Quando a gente fala de fórmula, não quer dizer que nós estamos falando, olha, a gente está te dando um texto pronto, não é isso. Nós estamos te dando uma fórmula em que você vai encaixar o conteúdo, vai encaixar o seu conhecimento que você tem dentro dessa estrutura para que você chegue ao 900+, ok? Então, qual é o esqueleto? Na introdução, nós temos aí 5 a 7 linhas que podem ser distribuídos de 3 a 5 períodos. Então,
então você pode colocar 3, 4, 5 períodos, porque então na introdução se tem menos linhas, né, e menos períodos, prof. Porque na introdução você vai apenas introduzir o tema que foi solicitado pela banca. Você vai trazer para dentro do seu texto, vai contextualizar esse tema e vai se posicionar, né? Você vai dizer que esse tema é um problema, né? Que o problema abordado no tema, na verdade, você vai reafirmar esse problema e vai trazer ali as teses, que é quando você se posiciona e diz, olha, esse problema realmente existe na sociedade brasileira. Né? E os culpados para que esse problema, que faz com que esse problema exista ou permaneça, é o governo, é a sociedade, é a mídia, é a escola, é a família. Então, isso você traz ali na introdução do seu texto. Você vai apenas introduzir, o próprio nome já diz. E para isso você não precisa mais do que 5 a 7 linhas e de 3 a 5 períodos. Podem ficar ali em 4 períodos, caso acharem melhor, ok? E aí, lá depois, no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que você irá desenvolver, desenrolar tudo que você propôs na introdução. Então, no desenvolvimento é o lugar onde eu posso realmente argumentar, justificar, dizer o porquê eu acredito que o governo é o culpado, ou o governo faz com que essa problemática permaneça no Brasil. Porque eu acho que a sociedade, né, faz com que essa problemática permaneça ou se arraste por muito mais tempo na sociedade brasileira. Então, até por ser o lugar onde eu vou realmente justificar o meu posicionamento, eu preciso de um pouco mais de linhas, um pouco mais de período, para que isso fique de forma muito clara para aquele que vai ler o meu texto, no caso, o corretor do Enem, certo? Beleza? Tranquilo? Podemos continuar então? Então, vamos lá. E na conclusão, prof, quantas linhas? O que a gente direciona? O que a gente orienta? De 5 a 9 linhas, de 4 a 6 períodos. Porque se você apresenta lá na introdução 2 teses, você diz que o governo, né, que faz com que esse problema continue, a sociedade, né, a omissão social, a mídia, faz com que esse problema ele se arraste na sociedade brasileira, na conclusão você precisa resolver isso. Você precisa apresentar uma proposta de solução. E como é que você vai fazer isso? Então você vai dizer que, trazer ali uma solução para a tese 1, no caso o governo, caso você cite ele como sendo uma tese, e vai trazer uma conclusão, lógico, uma ação que resolva o problema em relação à tese 2, caso você apresente a sociedade ou a mídia, entre outros agentes aí responsáveis pelo problema, certo? Então, você percebe que o número maior de linhas e de períodos se dá no desenvolvimento 1 e 2 e na conclusão. Porque a introdução é apenas o lugar onde eu vou fazer o meu projeto de texto. Então, tudo que eu projetei na introdução precisa estar muito claro em todo o desenvolvimento do meu texto. Então, a introdução ela é o meu projeto, que tem que ser estratégico, e eu vou pegar esse projeto e vou desenrolar em todo o meu texto, certo? Vamos seguir então. Introdução é o objetivo de apresentar o assunto, como eu disse, trazer a sua tese e seu projeto de texto estratégico. Desenvolvimento é onde você sustenta, comprova, né, aquilo que você apresentou na introdução. Então, se eu trouxe ali, como eu disse antes, né, eu trouxe 2 teses, e aí agora o que eu vou fazer no desenvolvimento 1 eu vou apresentar uma tese e vou comprovar, justificando, por meio de quê? Por meio de autoridades no assunto, por meio de citações teóricas de um filósofo, certo? Ou de um livro da literatura, ou de um poema, ou de uma série, porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar credibilidade na justificativa do meu argumento. Porque não basta só dizer, mas por que você acredita que o governo seria culpado, ou a mídia, ou a omissão social? Né? Não é consistente você falar, porque sim,
né? Porque sim não é resposta, já dizia aí nossa mãe. Porque sim não é resposta, justifique. Então é exatamente o que você vai fazer ali na hora do seu texto. Você vai justificar, mas justificar com consistência, trazendo o quê? Trazendo autoridades no assunto para dizer assim, olha, eu estou me posicionando, mas frente a esse posicionamento, eu tenho autoridades no assunto que faz com que eu comprove ali a minha tese. Tranquilo? Vamos seguir. E o que se observa na estrutura dos textos aí, 900 mais do Enem, de 5 anos para cá? A gente percebe exatamente essa estrutura. O texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. A gente percebe aí na análise dessa redação, é uma redação nota 1000 de 2018, da aluna aí Carolina Mendes Pereira, que foi divulgada aí nas redes sociais e também lá no portal do INEP você consegue encontrar essa redação e a gente percebe, se você pegar todos os textos, você consegue observar que ele tem exatamente essa estrutura que é a dica que eu estou passando para vocês hoje, né? Percebam-se que ali nós temos toda uma estética textual, parágrafo com reco adequado, nós temos ali a quantidade de linhas preenchidas e não pula linha, pessoal, de um parágrafo para o outro, não se pula linha, é uma dúvida que muitos alunos às vezes perguntam, né? Que infelizmente acontece, alguns alunos de um parágrafo para o outro, eles querem pular a linha, não pode, certo? Segue-se uma sequência no seu texto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo certo? Então é preciso aprender e entender a estrutura. Por isso eu trouxe hoje para vocês a questão da estrutura. Então, tome nota aí, anotem, essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Dê pausa aí no vídeo e anotem qual é a estrutura do texto, professora. Qual é a estrutura na introdução, o que tem que ter, 5 a 7 linhas, 3 a 4 períodos, desenvolvimento 1 e 2, quantos períodos tem? Certo? Quantas linhas? 7 a 9 linhas, aí a gente está falando, pessoal, ali eu coloquei só desenvolvimento, mas lá está bem detalhadinho, 2 parágrafos. Cada parágrafo, 7 a 9 linhas, 4 a 8 períodos por parágrafo, certo? 4 a 8 períodos em um, 4 a 8 períodos no outro, certinho? Conclusão, 6 a 9 linhas e até 4 a 6 períodos. Esquema direitinho, bonitinho aí para vocês anotarem em casa e escreverem o texto de vocês dentro dessa estrutura. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Introdução, apresentação do contexto, do tema, né? Contextualizar o tema, trazer uma citação direta do problema proposto, ou seja, ali você já traz o tema completo para que você não corra o risco de tangenciar o seu texto. Então, copie o tema completo para não correr esse risco. Faz uma ponte ligando ali, certo? A contextualização com o tema e aí usa ali uma palavrinha de juízo de valor, né? Infelizmente, essa problemática se faz presente no Brasil. Isso ocorre devido à negligência governamental e à omissão social. O que você fez? Você trouxe uma palavrinha ali que marca o seu posicionamento e aí depois você diz, olha, infelizmente isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque o governo deveria ter ações mais eficientes que fizessem com que esse problema deixasse de existir. E, em contrapartida, né, ou em colaboração, a sociedade também contribui para que isso aconteça. Apresenta ali a tese 2, que será desenvolvida lá no desenvolvimento 1, tese 1, desenvolvimento 2. Tese 2, ok? E na conclusão, uma proposta de solução, uma ação que vai resolver, que vai fazer com que esse governo, né, que você disse que faz com que o problema exista, ele tome uma ação para que esse governo saia do lugar e faça alguma coisa para que esse problema deixe de existir, certo? E vai apresentar também uma ação para a tese 2, uma ação que seja exequível, que possa ser realmente efetivada e faça com que a sociedade deixe de ser omissa frente ao problema que está sendo abordado. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Ainda falando de estrutura, aqui está então a estrutura do seu texto, certo? Nós temos ali o título que não é obrigatório, uma pergunta que se faz muito, por isso eu coloquei ali título, senão nem colocaria. Não é obrigatório, nunca foi, nunca pediu,
mas, né, na hora lá você lê todas as instruções do seu texto, que ali vai estar todo o direcionamento do que você precisa fazer, tá? Tem as instruções de quantas linhas, certo? O que pode levar a sua redação a nota 0, então é importante que você leia as instruções e depois a proposta de redação, com o tema do que você deve escrever e discutir dentro do seu texto. Tema não obrigatório, lembrando, nós temos o desenvolvimento 1, tá? Nós temos lá, desculpem, a introdução, que é o primeiro parágrafo do seu texto, na sequência, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e por final você vai colocar ali a sua conclusão, apresentando uma proposta de solução. E tudo isso está, claro, amarrado, né? As ideias devem estar amarradas umas às outras, numa sequência lógica naquilo que você está dizendo, trazendo uma conexão, né? Uma linha lógica de pensamento entre os parágrafos e também não só né, no início, mas também dentro dos parágrafos. Sempre que colocar um ponto final, na sequência que você for iniciar um novo período, você coloca ali um elemento coesivo, trazendo essa conexão nas suas ideias. Certinho? Então vamos seguir. A introdução, como eu disse para vocês, só retomando, é a contextualização do tema, apresenta o tema, você divide aí o problema em duas grandes teses, que serão os seus argumentos. Quando você diz assim, lá na introdução, olha só, você fala que o governo, né, é ocupado, a sociedade que é omissa, o que você está fazendo na introdução? Um projeto de texto. Você está direcionando os seus argumentos. Então, o corretor, quando ele pega a sua introdução, ele já fala, opa, eu já sei o que ele vai escrever ali no desenvolvimento 1 e 2, porque você fez o quê? Você direcionou, você disse assim para o seu corretor, olha, aqui está o direcionamento dos meus argumentos. E é o que ele vai buscar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Qual é a estratégia aí que eu oriento, que eu deixo como dica para vocês, que você vai utilizar na introdução? Primeiro período, contextualizar o tema com um repertório, claro, trazendo ali, pode ser uma citação de autoridade, pode ser na introdução uma série, um filme, um poema, uma música, certo? E aí você vai usar um elementozinho coesivo para amarrar o período 1 ao período 2, o contexto ao tema, você já traz ali o tema completo. Pode copiar na íntegra o tema para não correr o risco de tangenciar. É lógico que uma ponte muito bem amarrada, né? É uma ligação. Quando eu falo ponte é porque tem um contexto, depois você precisa falar alguma coisa desse contexto. Você não pode só jogar uma citação e não falar nada sobre essa citação. Você precisa dizer algo sobre ela e dessa forma você vai estar amarrando ela ao tema, depois usando ali o elementozinho coesivo lá no P3, que é o período 3, para poder dizer assim, olha, esse problema existe e isso ocorre devido à tese 1 e devido à tese 2, devido ao governo e, além disso, devido também à omissão social. Lembrando que eu estou utilizando aqui duas teses, mas elas não são as únicas. Na sequência, eu trago aqui uma lista de teses para vocês, que vocês vão ter acesso depois para montar o esquema de vocês. E já ir com o esqueminha da estrutura montadinho ali na hora da prova, e aí só colocar ali os seus conhecimentos, os seus argumentos dentro dessa estrutura. Tranquilo? Então vamos lá. O prof fala um pouco rápido, mas vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Vamos lá então. Prof, qual é a melhor estratégia para o desenvolvimento 1 e 2? Aqui eu trouxe bem esquematizado, porque na verdade eu já expliquei. Mas alguns alunos têm mais dificuldade visualizando, né? De aprender visualizando e de forma bem dinâmica, bem colorida. Então eu trouxe também estratégia tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. No desenvolvimento 1, certo? Essa aqui, pessoal, esse macetezinho, essa estrutura, serve tanto para o 1 quanto para o 2. Desenvolvimento 1, você vai começar ali, né? Neste contexto, em qual contexto? No contexto que você disse antes na introdução, certo? Então, você tem que saber usar os elementos coesivos adequados para não perder ponto lá na competência 4 do Enem. Não usar um portanto. Muitos alunos começam o desenvolvimento 1 utilizando o portanto, mas o portanto ele é conclusiva.
Se você está iniciando o seu texto, né, que é ali a sua discussão, você não pode usar uma conclusiva. A conclusiva, a conjunção conclusiva, você vai utilizar lá no parágrafo de conclusão, certinho? Então, podem usar esses elementos coesivos que eu trouxe, caso achem melhor na hora de montar o esqueminha de vocês, não vai ter problema nenhum. Por isso mesmo que eu trouxe aí uns elementos coesivos que dão certo, viu? Então, você pode utilizar no primeiro período neste contexto e aí você vai trazer a tese. Se você falou que o governo é o problema, você vai trazer lá no desenvolvimento 1, nesse contexto pode-se afirmar que a omissão estatal, a omissão governamental faz com que o problema, e aí você traz o tema completo, copia o tema completo, e aí você copia ele ali, já vai estar trazendo o problema do tema, né? Faz com que o problema, copie o tema completo, permaneça ou continue ou potencialize na sociedade brasileira, ok? Por isso, e aí você continua argumentando assim, dessa forma, fechando ali o seu parágrafo de desenvolvimento. E uma dica, claro que vocês, para fechar o parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe algumas dicas para vocês, e você pode dizer, dessa forma percebe-se que essa problemática perdurará na sociedade caso, como você falou do governo, caso o governo não mude o seu posicionamento, ok? Então vamos seguir? Trouxe umas dicas aqui para vocês extremamente relevantes, como fechar o parágrafo de desenvolvimento, porque muitos alunos têm muitas dúvidas sobre isso. Prof, mas e agora como é que eu faço para trazer um fechamento crítico no meu parágrafo? Porque não basta fechar as ideias nos parágrafos de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu preciso fechar como? Preciso fechar de forma crítica, para que o meu corretor enche os olhos e fale assim, nossa, mas ele fechou de forma muito crítica aqui. Como que você pode fazer isso? Retomando a tese e retomando o tema. Por isso eu trouxe três formulazinhas aí que vai ajudar muito vocês, certo? Então vocês podem fechar dizendo assim, desse modo é necessário que medidas sejam tomadas para garantir, e aí você traz o tema, certo? Para garantir que a violência contra a mulher na sociedade brasileira seja resolvida, perceberam? Trouxe um tema bem conhecido, só para vocês entenderem como é que vocês encaixariam o tema aí, caso escolha a opção 1. Opção 2, nesse sentido, a continuidade do problema referente à omissão governamental, perceberam? Referente à tese, né, caso você use o governo, referente à omissão governamental, dificulta a solução da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Dificulta a solução, apresenta o tema. Certinho, galera? Vai dar certo, certo? Vamos lá. Nesse sentido, a solução, aí você apresenta o tema e a tese, certo? Nesse sentido, a solução para a violência contra a mulher, que é dificultada, potencializada pela falta ou pela ausência de ações governamentais, tá vendo? É fundamental para a interrupção do cenário desigual que impera no Brasil contemporâneo. Ok? Então trouxe aí 3 dicas muito interessantes para vocês. Tranquilo? Falamos então da introdução, do desenvolvimento e vamos aprofundar um pouquinho sobre o parágrafo de conclusão. Certo? O parágrafo de conclusão, pessoal, ele é para o texto, ele é para o tema, certo? Porque vamos supor, falando aí, eu falei do tema violência contra a mulher, por ser um tema conhecido, mais tranquilinho, e um tema bem curto, para que a gente consiga entender melhor como é que se desenrola isso dentro do seu texto. Olha, o parágrafo de conclusão do texto, ele é para o tema, porém a ação, a proposta, aquela ação que você vai falar assim, é necessário que seja feito isso, certo? Essa ação, ela é para a tese. O que ocorre é que muitos alunos, né, muitos candidatos, o que eles fazem? Eles apresentam uma ação para o problema do tema, mas eles não falam da tese. E aí o que vai acontecer no seu projeto de texto? Se lá na introdução você trouxe um projeto que você disse que o governo é culpado, que a sociedade é culpada, quem é que você tem que atacar? No sentido positivo de falar, ó, tem que ser feito isso para que esse governo saia do lugar. Tem que ser feito isso para que essa sociedade deixe de ser omissa. Então você tem que atacar as teses,
certo? Porque se você ataca as teses, faz com que o governo tome ações positivas para resolver o problema e a sociedade deixe de ser omissa, com certeza o problema abordado no tema vai deixar de existir e não vai mais continuar na sociedade brasileira, certo? Então, olha só, gravem isso, por gentileza, gravem na cabecinha de vocês. Lá na proposta, tá? Lá na minha conclusão, a proposta de intervenção é para a tese e eu não vou direcioná-la para o tema, porque se eu resolvo as teses, eu resolvo o problema abordado no tema. Tranquilo? Então, aí, a ação é subordinada à tese e a ação ela é o coração da sua proposta de intervenção. A ação está dentro de uma proposta que deve ser trabalhada e está sempre subordinada à tese, certo? Nós temos os elementos que são cobrados, que quando o corretor for corrigir a sua redação, ele vai buscar esses elementos, certo? O que ele vai buscar? Primeira coisa que não pode faltar no seu parágrafo de conclusão, a ação. Porque olha só, se você fala assim, ó, o governo, por meio de, para quê? Mas vai ficar vago, vai ficar assim, mas como assim? O governo, por meio de, para quê? Do que você está falando? Então, você tem que fechar, você tem que dizer a ação. O governo deve potencializar, o governo deve ampliar, o governo deve criar. Então, nós temos algumas palavrinhas que vão marcar todos esses elementos. E eu trouxe essas palavrinhas para vocês hoje também, tá? Na hora de montar lá o esqueminha de vocês, é só pegar essas palavras, eu vou usar essa e essa, para que você não esqueça e já vá com o seu esquema montado. Então, lembrando, são 5 elementos. A ação é o coração da proposta, é ela que comanda todos os outros elementos. Se você não traz a ação, vai ficar vaga, mesmo que você apresente um agente, um efeito, um detalhamento e um modo. Então, você precisa apresentar uma ação, ok? E aí eu trouxe ali explicando para vocês bonitinho, siga o fio que iniciou no temas e nas teses, desde o início da introdução, siga, é um fio condutor, é uma linha de raciocínio lógico naquilo que você está discutindo e que foi proposto pelo tema solicitado na prova do Enem. Certo? Então, nós temos a ação, que é um verbo, lógico que você vai utilizar um verbo de ação. Nós temos ali o agente. Quem é o agente, prof? Eu não sei, eu não lembro. O agente é quem vai executar essa ação. Se eu trago uma ação, quem vai executar? E nós temos o modo e o meio. Se eu tenho uma ação, se eu tenho quem executa essa ação, eu tenho que ter uma forma como essa ação vai ser executada. Então, a forma, né, se chama de modo, meio, como essa ação vai ser executada. E eu trago ali também um detalhamento. O que é um detalhamento, prof? Eu posso trazer uma informação a mais. O detalhamento é uma das maiores dificuldades que muitos alunos encontram na hora de escrever a sua redação. Mas olha só, pessoal, o detalhamento é qualquer informação a mais que você traz ali entre vírgula. Coloca sempre o seu detalhamento entre vírgula, ajuda o seu corretor a encontrar, porque ele vai buscar. E quando está ali entre vírgula, ele já fala, opa, aqui está o detalhamento. Esse detalhamento é uma informação a mais sobre o modo, sobre o agente, sobre a ação e tem até o detalhamento do detalhamento, que é mais difícil, tá? E temos ali o para quê, e pode-se detalhar também o para quê. Se eu trago uma ação, eu trago quem vai executar, como é que vai ser executado, eu tenho que dizer o porquê, com qual objetivo essa ação vai ser realizada, né? Com qual finalidade, com qual efeito social, certo? Para acabar com a violência contra a mulher no Brasil, certinho? E esse detalhamento, você pode detalhar o agente, que é um dos detalhamentos mais utilizados, né? Dessa forma, o governo, aí você coloca lá entre vírgula, né? Órgão responsável por gerir a nação, órgão responsável por gerir o Estado, perceberam? Você já detalhou, você já garantiu o detalhamento de um dos elementos. É a dica que eu dou para vocês. É claro que, né, se você tem mais agilidade linguística, você pode detalhar qualquer um dos elementos. Quem tem um pouco mais de dificuldade, dou a dica aí para detalhar o agente, que é muito mais tranquilo, certinho? Ou a ação também, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês, prof, agora, quais são as palavras que marcam cada um dos meus elementos? Pessoal, usem à vontade.
vontade, montem o esquema de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão aí para 900 mais, trazendo um conteúdo consistente dentro dessa estrutura que eu estou apresentando para vocês hoje. Então, o que que vai marcar quando o corretor... Prof, como é que eu vou marcar então a minha ação, meu detalhamento, meu para quê, meu agente, meu meio? Eu trouxe palavras aí para você montar o seu esquema que vai marcar. Trazer ali na ação sempre verbos no infinitivo. Galerinha, fujam aí dos verbos no gerúndio, porque o verbo no gerúndio pode confundir ali o detalhamento, o modo, certo? Quem gosta de falar assim, ó, potencializando, trabalhando, construindo, ó, fujam, certo? Usem verbo para marcar a ação no infinitivo. O governo deve criar, aprimorar, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, certo? Deve aprimorar, desenvolver, estabelecer, inovar, tornar evidente, potencializar, é uma palavrinha que não está ali, mas que eu gosto muito de usar, dizer para potencializar uma ação já existente, certo? Aí você usa esses verbos e já apresenta a ação, o que que ele deve fazer, ok? E para marcar aí o agente, prof, que palavra eu devo trazer? Deve criar, né? O governo deve criar, o governo deve aprimorar, o governo deve, precisa, tá vendo? Então são palavrinhas que vai marcar ali o seu agente, que na sequência já vai trazer Ministério Público, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ok? A família, a sociedade, a mídia, ok? As ONGs, a escola, você vai apresentar os agentes. Outra dica extremamente importante, pessoal, tragam sempre um agente mais forte e amarre ele a um outro agente, porque existem alguns problemas que, por exemplo, a sociedade não tem o poder de resolver. Se você está falando do governo, que ele é um problema, você vai trazer ali que o governo resolva o problema do que ele não está fazendo, não está solucionando, que ele está sendo omisso. Não tem como. Você tem que ir para uma instância maior. E aí você vai procurar ministérios, né? Ministério Público, Legislativo, Poder Legislativo, qual Poder Executivo. Perceberam? Então você tem que saber que agente você está utilizando para saber quem manda nele. Vamos usar assim um termo mais informal. Quem manda nele? Quem pode fazer com que esse governo saia do lugar? Agora você traz lá como tese que o governo é o problema e fala que o governo deve resolver o problema que ele mesmo não está querendo resolver. Perceberam? Então tem que ser uma instância maior. Então tudo isso tem que se observar na hora da produção ali da minha conclusão. Tranquilo? Dica extremamente importante para vocês. E nós temos ali o modo, né? Como é que eu marco? Por meio de, por intermédio, mediante a, certo? E o detalhamento a exemplo, semelhante a. Você pode trazer uma ação que já acontece no Brasil e trazer ali como exemplo, que é um detalhamento a mais, ou detalhar o agente, como eu disse. E quais palavrinhas para marcar o para quê? Você pode usar a própria palavra, o próprio termo para quê, ou com o objetivo de, a fim de que, com o fito, visando, com efeito social de resolver essa problemática, certo? Então, essas palavras vão marcar todos os elementos da sua conclusão. Então, calma e respira, porque você não precisa de todas essas palavras que estão aí. Como eu disse antes, você só precisa montar o seu esquema ali, e utilizar esse esquema ali dentro da prova, inserir os seus argumentos. Escolha apenas ali um para cada, né? Qual palavrinha você vai usar para o agente, para a ação, para o meio, para o efeito e para o detalhamento. Tranquilo? E aí a estratégia que você vai utilizar na conclusão vai ficar aí com vocês também no vídeo, que vocês podem pausar, copiar e organizar como vocês acharem melhor no caderno de vocês. Tranquilinho? 3 períodos, lembrando que a conclusão pode ser de 3 até 6 períodos, viu, pessoal? Coloquei 3 períodos ali, mas pode ser mais que isso. Então você vai, aqui sim você pode usar a conclusão, a conjunção conclusiva, que é o portanto, né? Então percebe-se, portanto, que, né? Aí você traz a tese, copia o tema de novo e fala, assim faz-se necessário que ações sejam executadas para resolver essa problemática. E aí você começa a apresentar todos aqueles elementos, quem, o que, como, detalhamento e para quê.
tá ali de vermelhinho ali para vocês, que vocês podem pausar o vídeo, né, puxar o zoom e copiar esses elementos e não tem problema caso esteja pequenininho, porque já tem aqui para vocês, tá bom? Tranquilo? Então vamos seguir. Trouxe para vocês algumas formas de começar a introdução, desculpem, o parágrafo de conclusão, para não cair ali naquele deslize de repente usar uma conjunção que não seja coerente, certo? E você perder muito ponto lá na competência 4. Por exemplo, alguns alunos às vezes utilizam uma conjunção adversativa lá na conclusão, certo? Muito cuidado com as adversativas, porque o mais, o porém, o no entanto, todavia, são conjunções que derrubam uma ideia anterior, certo? Desfaz aquilo que você disse antes. Então, muito cuidado, porque se você quer dar sequência na sua ideia, você tem que saber utilizar os elementos coesivos de forma correta. Então, tem 6 formas de começar. Nós estamos falando aqui de conclusão, o parágrafo de conclusão. Eu trouxe para vocês lá 3 dicas de como terminar, né, fechar o parágrafo de desenvolvimento 1 e 2. Aqui são dicas, né, de como você começar o parágrafo de conclusão. São 6 aí, escolha a que você mais achar viável para você. E temos também como terminar o seu parágrafo de conclusão, certinho? Então vamos dar sequência. Tudo certo até aqui? Você precisa de apenas uma forma para começar e uma forma para terminar. Escolha a forma que você achar mais coerente. E trouxe para vocês várias teses, como eu disse. Eu falei do governo, falei da sociedade, mas tem várias teses aqui. E aí eu costumo dizer assim, ó, a tese que você usará já está decidida, certo? Desde a primeira aula que nós tivemos. Você só tem que focar agora, escolha. Você só precisa de 2 teses, certo? Pessoal, uma coisa que acontece muito também é de lá na introdução, o aluno colocar 4, 5 teses. Isso vai dificultar na hora do seu desenvolvimento. Você não vai conseguir desenrolar essas teses, desenvolver. E aí vai ter lacuna no seu texto. Você vai perder muito ponto na competência 2, na competência 3, na organização do seu texto. Então, escolham apenas 2, tese 1 e tese 2. Tranquilo? Então, quais são as teses que estão presentes aí? Legado histórico, ok? O que mais que está presente aí? Leis insuficientes, isso ocorre, né, o problema abordado no tema. Vou falar novamente sobre a violência contra a mulher, ok? Que é o tema que a gente está discutindo desde o início. A violência contra a mulher permanece na sociedade brasileira devido ao legado histórico, devido à negligência governamental, devido à ausência de leis, devido à influência e formação familiar, devido à ausência de base educacional, aqui a gente está falando de conhecimento, devido à influência da mídia, ignorância social, à incerteza da impunidade, devido a uma lenta mudança na mentalidade da sociedade. Perceberam? Você vai pegar aí uma dessas para trazer como tese. Trouxe mais algumas aí. Aqui tem mais de 20 teses que você vai montar o seu esquema, escolher apenas 2 teses e dizer quem são aí essas teses. A anomia, a ausência de leis, má influência da família, a má formação familiar, omissão do governo, certo? Lenta mudança, individualismo, o egoísmo do indivíduo e a má influência da mídia, certo? Copia aí quais teses você achar melhor. E as palavrinhas de juízo de valor que marca aí toda a sua análise do tema dentro do seu texto. Usem à vontade, certo? Isso é uma negligência, isso é nocivo, isso é uma omissão, isso é uma precariedade, isso é um repúdio para a sociedade brasileira, né? Infelizmente, o problema abordado no tema, ou infelizmente a violência contra a mulher é silenciada, vejam lá, é subjugada, é grave, tá? Fragiliza não só a vítima, mas também a sociedade brasileira ou a sociedade no Brasil, perceberam? Então, usem à vontade as palavrinhas de juízo de valor. E por fim, trouxe aí para vocês como é que a tese ela é organizada dentro de todo o seu texto. Lembrem-se disso,
Tudo que você propõe no parágrafo de introdução deve vir como fio condutor em todo o seu texto, certo? Então eu trouxe aí para que fique muito claro para vocês. Apresentou lá tese 1 e tese 2, lembrando que a gente estava falando de governo e sociedade. Lá no desenvolvimento 1, eu vou explicar que seria o governo, certo? E lá no desenvolvimento 2, eu vou explicar a tese 2, que seria a omissão social. E na conclusão, eu preciso trazer uma ação para a tese 1 e uma ação para a tese 2. Pessoal, na proposta de conclusão, é uma dica extremamente relevante, certo? A proposta de conclusão, você precisa apresentar uma proposta completa. E a outra não precisa ser completa, mas você precisa também apresentar minimamente uma agente e uma ação. O que é isso, prof? Explica melhor porque eu não entendi. Lá na conclusão você vai apresentar uma proposta de introdução com os 5 elementos para uma das teses, certo? De preferência, tese 1, ok? Mas fique na sua escolha do direcionamento do seu texto. Mas prioridade, caso você me pergunte, tese 1, apresente ali os 5 elementos para resolver o problema, tá, ok? Quem vai fazer com que o governo saia do lugar, como é que isso vai ser feito, por meio de quê, um detalhamento e com qual objetivo. E lá na tese 2, você precisa apresentar na proposta pelo menos uma ação e um agente. Quem é que vai fazer o quê para a tese 2? Certinho, galera? Então, vamos aí caminhando para os 900 mais, certo? Trouxe para vocês aqui alguns operadores argumentativos, apesar que eu trouxe também lá na hora do esqueminha, tá? Eu já peguei daqui e coloquei alguns lá. Mas caso vocês não queiram utilizar, tem vários aqui que vocês podem montar o esquema de vocês. Quando você quer particularizar um raciocínio, né? Nesse contexto, nessa perspectiva, sob essa ótica, acerca dessa lógica, ok? E quando você quer confirmar um argumento que você disse antes, de fato, efetivamente, de certo, realmente, em verdade, dos argumentos apresentados anteriormente, ok? Mas quando você quer se impor, cuidado, muito cuidado. Como é que eu uso isso, prof? Cuidado aí com as oposições, porque ele vai contra um argumento que você disse antes, certo? Vamos supor que você está dizendo que a educação no Brasil, ela tem avançado. Mas, porém, olha aí, ó, mas, porém, perceberam? Isso não acontece no Brasil. Perceberam que você derrubou o que você disse antes? Você falou que avançou, mas no Brasil isso não acontece. Então, muito cuidado com as adversativas. Se você não tem dificuldade, né, e não tem muito conhecimento para utilizá-la, fuja, né? Não use, certo? Lógico que vocês devem usar. Estou dizendo que, se de repente você está com dúvida, pegue uma outra conjunção para não correr o risco de derrubar o seu argumento anterior. Tranquilo? E na conclusão ali, vem as palavrinhas ali, as conjunções que indicam que você irá terminar o seu texto, concluir, que você não pode utilizar lá no desenvolvimento 1, gente, nem na introdução, porque você está concluindo o seu texto, certo? E na introdução você está iniciando, desenvolvimento 1 e 2, você está dando sequência nas suas ideias. Como é que você vai usar uma conclusiva? Use a conclusiva no parágrafo adequado, certo? Desse modo, dessa forma, assim, portanto, diante disso, logo, por conseguinte, e aí você está finalizando ali o seu texto. Ou melhores operadores ali para o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E aqui é um macetezinho de como vocês saírem do lugar caso dê um branco. Prof, mas deu um branco, eu não sei nada do tema, como é que eu vou agora fazer para sair do lugar? Você pode começar a sua estrutura, desenvolver os seus argumentos a partir de questionamentos, certo? Na introdução você pergunta, qual o problema apresentado no tema? E aí você começa e aí desenvolvendo isso. Se eu achei um problema, quem é o culpado desse problema? E lá no desenvolvimento, para que você consiga sair também do lugar na sua escrita, por que isso é um problema? Se é um problema, quem sofre com esse problema? Quem são? Certo? Quais são as minorias que sofrem? Quem são os grupos atingidos com esse problema? O que impede e faz com que esse problema não seja resolvido?
E aí você começa a desenvolver os seus argumentos. E na conclusão tem todos aqueles elementos, aquelas perguntinhas que vai ajudar você a escrever o seu parágrafo de conclusão. Quem vai fazer o quê, como que isso vai ser feito, né? Quem, o quê, como, detalhamento e para quê, certo? Aqui também, depois vocês copiem essas perguntas que vai ajudar muito. Então, como é que eu organizo os pensamentos ali na hora da sua escrita? Não esqueçam, todo tema é um problema, ele vai trazer um problema. Mesmo que seja um tema positivo, você precisa colocar um problema nesse tema. Como seria isso, prof? Que loucura é essa? Vamos supor que o tema seja sobre a importância da leitura no Brasil. Só estou trazendo um tema positivo para que você entenda, certo? É um tema positivo, porque é importante a leitura, mas eu posso problematizar. Como você problematizaria este tema? A importância da leitura no Brasil, né? A importância da leitura, mas no Brasil, infelizmente, isto não acontece. As pessoas não têm o hábito de ler. Perceberam quando você fala assim, ó, a importância da leitura para a sociedade brasileira ou para a nação? Mas, infelizmente, no Brasil isto não acontece. Você já estará problematizando. Então, se eu encontro o problema no tema, o que eu tenho que fazer? Eu preciso explicar este problema, né? Quais são os recursos que vai fazer com que eu tenha gatilho para explicar esse problema? São as perguntinhas que eu trouxe aí para vocês, que vocês vão copiar e vão levar com certeza na hora da prova. Essas perguntas são 5 perguntinhas que vai fazer vocês saírem do lugar. Qual é o problema? Desde quando esse problema existe, certo? Quem sofre com o problema e quem deveria fazer algo para resolver e não fez, e o porquê isso não foi feito. Pessoal, trouxe aí para vocês as minorias, podem usar as minorias à vontade, que são as mais atingidas, tá? As mais, não disse as únicas, mas as mais atingidas pelos problemas da sociedade, que atinge a sociedade brasileira. Entre eles eu trouxe ali alguns grupos que depois vocês podem anotar, né? Grupos de gênero, comunidade negra, grupos indígenas, pessoas de baixa renda, idosos, mulheres, pessoas desempregadas. Então tem muitas minorias. Ali são algumas dicas, mas podem usar a minoria. Tranquilo, pessoal? Então, resumindo aqui sobre a questão da estrutura, o tema é um problema e que precisa de persuasão. O que o corretor vai buscar ali na competência 2 e 3, né? 2 a estrutura, competência 3, como que está o seu poder de persuasão para convencer aquele que está lendo o seu texto, né? De que o seu posicionamento realmente ele é coerente e é válido, certo? E trouxe para vocês aqui os 3 C do texto correto, né? Coesão, coerência e consistência. Então não adianta você ter domínio de conteúdo se você não entender de estrutura e não conhecer as 5 competências que o Enem vai cobrar quando estiver corrigindo o seu texto. Então é isso, pessoal, falamos da estrutura, daquilo que é importante que você saiba sobre a questão relacionada a dominar o conteúdo, dominar a estrutura, e na próxima aula nós falaremos sobre, iremos falar sobre as competências, as 5 competências e como fugir do zero na redação do Enem. Muito obrigada e até a próxima aula.